Olá, alunos do quarto ano. Nossa aula de história de hoje, 28 de abril de 2021, nós vamos utilizar o caderno e também o livro Liga Mundo, nas páginas 16 e 17. No caderno, coloquem o cabeçalho, escrevendo o nome da escola, a data de hoje, pule uma linha e escreva História. Vamos falar hoje sobre o assunto Relato de Viajantes. Na página 16, nós vamos encontrar o relato dos viajantes Vasco da Gama e Pedro Álvares de Cabral. Uma das maneiras de conhecer como eram as viagens na época das grandes navegações é ler o relato de navegadores, como os portugueses Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Eles deixaram registros detalhados em seus diários de bordo. Leia a seguir um trecho do relato de viagem de Vasco da Gama, que partiu de Lisboa com uma esquadra de 4 navios e uma tripulação de 170 homens. Em maio de 1498, depois de 10 meses no mar, chegou a Calicut, na costa ocidental da Índia, inaugurando assim uma importante rota marítima entre a Europa e o Oriente. Embaixo, nessa mesma página, vocês encontram uma ilustração de como foi essa chegada do Vasco da Gama à cidade de Calicut. Na mesma página 16, nós vamos fazer a leitura do relato de Vasco da Gama. No sábado, 8 de julho de 1497, partimos do porto de Restelo para seguir nosso caminho, rogando que Deus Nosso Senhor nos deixasse acabar a missão em seu serviço. No sábado seguinte, avistamos as Canárias. Ao anoitecer, continuamos viagem pelo Rio do Ouro. Agora na página 17, a cerração foi tão intensa nesta noite que Paulo da Gama se perdeu de toda a frota. Estava combinado que quem se perdesse deveria seguir em direção às ilhas do Cabo Verde. E foi o que fizemos. No domingo, 23 de julho, avistamos ao amanhecer a Ilha do Sal e logo daí, a 1 hora, vimos 3 navios. Eles também haviam se perdido do Capitão Mor. Seguimos juntos nossa rota até que nos faltou o vento. Andamos em calmaria até a quarta-feira pela manhã. Então, vocês viram aí que foi um relato da viagem de Vasco da Gama. Ele descreveu o que ele fez, quando ele fez, o que aconteceu, quem estava com ele. Ele relatou o que aconteceu nessa viagem. Vamos exercitar um pouco? Na página 17, nós vamos fazer essas atividades, começando pela número 1. Dentro desses quadradinhos, vocês vão colocar números. Vocês vão numerar as frases de acordo com a ordem que ocorreram os fatos. Então, vamos ler as frases e colocar qual que aconteceu primeiro, em segundo, em terceiro e quarto. Os navios se perderam, foram se reencontrar nas ilhas do Cabo Verde, como haviam combinado. Em julho de 1497, a frota partiu do porto de Restelo com destino às Índias. A frota avistou a Ilha do Sal e encontrou outros navios, com os quais enfrentou uma calmaria nos dias seguintes. Depois de avistar as Ilhas Canárias, seguiu viagem pelo Rio do Ouro. Então, essas 4 frases, eu vou voltar no relato e vou verificar qual dos itens aconteceu em primeiro lugar, em segundo, em terceiro e quarto. E coloquem os números dentro de cada quadradinho, tá bom? Número 2. Imagine que somente uma das embarcações carregasse os mantimentos e ela tivesse se perdido. O que teria acontecido? Então, no próprio livro vocês podem responder isso. Será que uma dessas embarcações que tivesse os alimentos tivesse se perdido, o que teria acontecido com os demais?
O número 3, vocês vão fazer no caderno. Não esqueçam de colocar o número da página no caderno e o número da atividade. Escrevam página 17, número 3. E aí, vocês vão fazer o que está pedindo aqui. Em uma folha à parte, ou seja, no caderno, elabore o relato de uma viagem, real ou imaginária. Imagine que ele será preservado por outras gerações. Então, vocês vão escrever um relato de uma viagem, ou que foi real que vocês fizeram, ou uma viagem imaginária que vocês gostariam de fazer e ainda não fizeram. Escolha um lugar que você conheceu ou gostaria de conhecer em uma viagem. Então, pense no lugar que vocês já foram viajar ou querem conhecer. Imagine esse lugar e já pense que vocês vão escrever sobre ele. Anote o dia a dia, as suas impressões sobre a viagem. Então, vocês vão escrever como o Vasco da Gama escreveu. O que aconteceu? Que dia que vocês foram? Aconteceu alguma coisa de bom ou de ruim? Ou alguma surpresa nessa viagem? Relatem tudo. Quem estava nessa viagem? Selecione imagens do local. Paisagens, construções, monumentos, mar, lagos. Se vocês não conseguirem encontrar essas figuras, essas imagens para colocar junto no relato, pode ser desenho também. Escreva o seu relato e leia para a turma. Então, é só pensar numa viagem que vocês fizeram ou gostariam de fazer e relatar o que aconteceu nessa viagem, como foi essa viagem. Se vocês tiverem dúvidas, é só procurar a professora pelo WhatsApp e até a próxima.